técnico de futebol, gente, ele tem todos os méritos possíveis. Ele não tá ali por acaso. Qualquer técnico de futebol que se propõe a treinar um clube de Série A, que já foi campeão, como é o caso do Renato Gaúcho, ele vai entender de futebol mais do que todos nós. Essa que é a grande verdade. A gente não sabe qual é a complexidade de dar um treino, a complexidade de lidar com jogadores. Mas eu sempre bato nessa tecla, que é a seguinte: ninguém conhece mais o próprio time do que a torcida. Ninguém conhece mais o próprio time do que quem vive aquilo ali 24 horas de fato. Só que não são 24 horas há 2 meses. São 24 horas há, no meu caso, 31 anos. Quase 32. Vou completar agora no dia 1º de junho. No seu caso, não sei. Talvez seja 20, 30, 40, 50, 60. Aqui na live do Pedrosa tem todas as faixas etárias. Então quando a gente olha para o campo e vê o que o campo está falando, olha para o campo e vê o que o campo está gritando, não é porque a gente não gosta do treinador, não é porque a gente tem algum tipo de contestação e olha e fica cego. É porque a gente enxerga, por exemplo, que o Adson é o ponta-direita do Vasco que já está pedindo passagem para ser titular há muito tempo. É porque a gente enxerga que o Tietê não pode ser titular do Vasco, absoluto da forma que ele é. Que o Rojas, jogando como camisa 10, rende muito mais naquela função. Que o Puma Rodrigues, em 2026, ele é o lateral titular do Vasco. Ele não pode, num jogo que o Vasco precisa, por exemplo, empatar ou virar uma partida com um a mais, não entrar em campo. O Spinelli, até o momento, vem se mostrando como o camisa 9 pelo menos mais efetivo da equipe, o cara que mais incomoda. E tantas outras questões que a gente veio colocando aqui na live do canal do Pedrosa e que hoje foram colocadas em prática, principalmente a questão do equilíbrio coletivo, o repertório criado, não só olhando para o lado esquerdo, de um time torto, de um time muitas vezes previsível, que só joga por um lado, mas um time que tenha mais opções, de um time que tenha um leque maior para poder atacar pela direita, para poder atacar pela esquerda, para poder atacar pelo meio, porque aí você confunde o adversário e se torna um time mais imprevisível, com capacidade de ferir o seu rival. Então hoje o Vasco contra o Olímpia, mesmo tendo uma equipe alternativa em campo, eu nem considero o time B, mas sim uma equipe alternativa, foi um time que, apesar de não ter suas 3 principais peças, Cuiabano, Thiago Mendes e Carlos Andrés Gomes, certamente foi uma equipe muito mais equilibrada, com muito mais repertório, porque minimamente o campo foi ouvido. Porque o Puma Rodrigues e o Adson precisam formar o lado direito do Vasco. Porque o Rojas não pode ficar batendo cabeça com o Tietê e sendo preterido na posição que de fato é a posição dele, que é a camisa 10. Podendo cair pela direita, podendo cair pela esquerda. Porque o Nuno Moreira, e eu não digo nem isso no lugar do Andrés Gomes, mas está muito claro que a melhor função dele com a camisa do Vasco é quando ele atua pelo lado esquerdo. É onde ele não se sente torto. E que o atacante do Vasco, camisa 9, tem sido o Spinelli nesse momento. Então, cara, quem diria, né? Quem diria que escutar o que o campo estava falando, quem diria que escutar e olhar para o campo e fazer o que o campo estava pedindo, geraria não só resultado, porque às vezes o resultado vem com o Vasco jogando mal, mas hoje o Vasco jogou bem. Hoje o Vasco teve resultado e desempenho. Hoje o Vasco teve um placar elástico e desempenho. Hoje o Vasco não tomou gol. Correu alguns riscos, mas pequenos. O Vasco não tomou gol. Contra uma equipe que pode não ser extraordinária, mas é o Olímpia, cara. É um time tradicional. Teoricamente, o jogo mais difícil do grupo. E agora o Vasco tá aí, com 4 pontos, tendo condições, mesmo com o time alternativo, depois de ter sido amplamente prejudicado contra o Audax Italiano, de quem sabe se classificar até em primeiro. Porque a gente vai falar muito sobre isso hoje aqui na live do canal do Pedrosa, que a discrepância do time titular pro time reserva não é tão grande assim. Porque são jogadores de um nível muito parecido. E é aí que você tem que ter o tato de colocar em campo quem tá melhor, quem tá entregando mais, quem tá vivendo o seu melhor momento. É isso. Sejam bem-vindos, muito boa noite, vitória do Vasco, a gente fica feliz, deixe seu like, se inscreva no canal do Pedrosa, seu like é muito importante para que a minha live chegue para mais pessoas, então se você gosta do meu trabalho, deixa o like aí, cara, não custa nada. E outro ponto, para domingo, não tem nada mais importante do que você não só vencer, mas você jogar bem, porque você tem sinergia com o seu torcedor, porque você vai ter o Maracanã, pelo menos com o setor do Vasco, cheio. Com o setor do Vasco, com pessoas que talvez olhassem pro jogo de domingo e falassem, opa, porra, vou lá pra quê, mano? Vou lá pra quê? Mas a torcida do Vasco, você sabe como é que é. Ela não abandona. Eu tenho certeza que essa vitória, da forma que foi, vai dar o gás necessário para que o vascaíno vá ao Maracanã no domingo e consiga fazer uma bonita festa, tá bom?
Outras pessoas me perguntaram aqui no chat, inclusive, sobre eu ter demorado a chegar. Hoje eu tive um dia muito intenso de trabalho. Eu tava, pra quem acompanhou o Noite de Copa lá na Casa TV, eu tava até agora. A gente faz o jogo da Copa Sul-Americana e da Libertadores comentando nos lances em cima. Então eu fiquei lá até agora, eu fiz a crônica e tudo mais. E antes eu tinha comentado o jogo semifinal da Conference League, Shakhtar Donetsk e Crystal Palace. Inclusive vários vascaínos no time do Shakhtar, como o Ignaldo e o Marlon Gomes também. O Shakhtar perdeu, mas a gente fez esse jogo na Casa TV e por isso que eu demorei um pouquinho. Cheguei em casa, peguei chuva até, voltando pra casa que eu fui de bike. Tomei um banho, jantei. E agora tô aqui na live do canal do Pedrosa. Antes tarde do que nunca. Justo? Estamos alinhados? Antes tarde do que nunca. Porra. Deixa eu levantar o almirante aqui, né? Um beijo pra Cleide, que cuida aqui de casa de forma maravilhosa. Quando ela limpa aqui, é normal que ela tire aqui as coisas do lugar. E aí tava caído ali o almirante. Mas o almirante tá de pé. E aí, como é que vocês estão, cara? O que vocês acharam aí? Vai falando comigo aí no chat. O que vocês acharam do jogo de hoje? A gente vai analisar de forma cronológica, como sempre. Mas eu quero ouvir de vocês aí, a rapaziada chegando por aqui. O Mini Luar mandando um salve, Pedrosa. Falando Adson ou Lise. O Rafael Alisson também colocando aqui. Antônio Márcio tá colocando aqui que domingo tem que ter vontade, não pode se acovardar. O Jorge Júnior falando que domingo é guerra. Mini Luar também falando que domingo é guerra. O Luan Castro também colocando. Depois desse jogo, como fica o time pra domingo? Vamos falar sobre isso também. Valdeir Tomás falando aqui que o Vascão pode se classificar em primeiro. A rapaziada toda chegando, cara. Vamos trocando essa ideia aí. E o Van MS06 destaca muito bem aqui. O menino da base que jogou como volante deu um belo cartão de visita, o Ramon Rick. E eu concordo plenamente. A base do Vasco, ela geralmente entrega qualidade pra nós, né? E o Ramon Rick hoje fez um jogo muito interessante pra um garoto que do nada foi colocado como titular e se sentiu em casa em São Januário. Não é novidade que a base do Vasco sempre revela bons jogadores, mas muito legal ver esse garoto tendo a oportunidade que ele teve e abraçando a oportunidade também. A Júlia Taliuli colocou aqui, membro do canal, um beijo pra você, Júlia. Adson, eu te amo. O Ian GS de Souza colocou, Puma e Adson formam uma bela dupla. E por aí. Vamos trocando ideia por isso. Vamos falar do jogo. Deixa eu beber uma água aqui. Vai deixando seu like. O Francisco das Chagas falou que tá em Porto. Mandou uma boa noite aqui. Porto, Portugal? Maneiro. Tem muita gente realmente do mundo inteiro que acompanha aqui. Tem gente do Canadá, Japão, Portugal. É muita gente por aí que acompanha o canal do Pedrosa. Vamos nessa. O Renato Gaúcho não esteve na beira do campo hoje porque a Conmebol o puniu de uma forma esdrúxula, com 3 jogos de suspensão, porque o cara não foi no primeiro jogo. E aí a punição foi tirá-lo de mais 3 jogos. Excelente como a Conmebol trata suas competições. Inclusive, tá cada ano pior. Eu não sei se vocês viram hoje o que o Fluminense passou no jogo lá contra o Bolívar. Não que o Fluminense não tenha jogado muito mal e jogou muito mal, mas o Bernal hoje foi expulso de uma forma ridícula. O Vasco foi amplamente prejudicado aqui no jogo de São Januário contra o Audax Italiano. Os times brasileiros, de forma geral, têm sido extremamente prejudicados pela Conmebol, que deve estar muito de saco cheio de ver toda hora brasileiro conseguindo se dar bem nas suas competições, por uma questão óbvia. Questão financeira, questão de trabalho, questão de melhores jogadores. E a Conmebol continua fazendo um trabalho bem lamentável no quesito arbitragem, no quesito condução das suas competições e tudo mais. Então o Vasco hoje foi escalado com um time alternativo. Eu não gosto, vou nem falar aqui time B, cara, porque o time do Vasco que tem Léo Jardim, Puma Rodrigues, Saldívia, Lucas Freitas, Lucas Piton, aí Hugo Moura, Ramon Rick, lá na frente, Rojas, Adson, Nuno Moreira e Spinelli, eu não posso chamar esse time de time B. Eu posso até chamar de time alternativo. Porque 4 jogadores dessa equipe, na real, são titulares absolutos, de fato, tá? O resto fica rodando. A gente tem o Robert Renan, o Andrés Gomes, Thiago Mendes e o Cuiabano. O resto fica rodando. E todos os jogadores titulares hoje, tirando o Ramon Rick, eles já foram titulares em algum momento. Eles já formaram a equipe titular do Vasco. Então, não tem muita novidade nesse sentido. Não tem, ai meu Deus, caramba, o Vasco tá com o time B, vamos relativizar. Muito pelo contrário. Eles recebem muito bem, eles recebem em dia, eles têm que assumir a responsabilidade. A torcida foi lá e compareceu na noite do jogo. E como foi contra o Audax,
como vai em todas as partidas. Então, já era hora, inclusive, deles assumirem um pouco essa responsabilidade e parar de ficar também com essa desculpinha de que a Copa Sul-Americana não é prioridade e tudo mais. Rapaz, vou dizer outra coisa também. Esse negócio de ficar sucateando o elenco do Vasco como se o elenco do Vasco fosse horroroso. Desculpa, o elenco do Vasco não é horroroso. Tá longe de ser as mil maravilhas, mas também tá longe de ser horroroso. O Vasco gasta de 15 a 18 milhões de reais de folha salarial. Tecnicamente, a gente iniciou o ano falando que esse elenco era o melhor dos últimos 15 anos. O problema do elenco do Vasco, pra mim, são os mesmos, de 2023, de 2024 e 2025, que são algumas peças que, em todos os jogos, prejudicam o Vasco de alguma forma. Tirando isso, ficar tratando o elenco do Vasco e olhando até em comparação com os outros elencos do futebol brasileiro como se fosse uma merda, não é. Como se fosse louvável salvar o Vasco do rebaixamento. Como se não tivesse um tipo de responsabilidade até de se classificar na Copa Sul-Americana, de passar também na Copa do Brasil. Porque se você olha o cenário do futebol brasileiro hoje, quem são os melhores elencos do Brasil? Você coloca Flamengo e Palmeiras em uma prateleira diferente, numa caixinha diferente. Logo abaixo, você coloca o Corinthians, que eu acho que tem um elenco bom, bem bom mesmo. O Cruzeiro, que também tá na prateleira, podemos colocar assim. E, rapaz, a partir daqui, vou ser honesto, tem muito mais a ver com o encaixe do que qualquer outra coisa. Você pode pegar um Fluminense, que tem um elenco um pouquinho melhor do que o do Vasco. Você pode pegar o Grêmio, que talvez tenha um elenco um pouquinho melhor do que o Vasco. O São Paulo. Mas assim, sendo honesto, cara, de um cara que acompanha futebol. Não tô falando que o Vasco é melhor do que esses elencos, não. Tô falando sobre as peças. Do 1 ao 22, vamos colocar assim, né? Nem do 1 ao 11. Do 1 ao 22. Eu acho que tem muito mais a ver com o trabalho do que qualquer outra coisa. Tirando esses times aí que eu falei, Flamengo e Palmeiras, prateleira diferente, não tem nem comparação. Cruzeiro e Corinthians, acho que estão nessa segunda prateleira junto com o Fluminense. E Botafogo também. Acho que o Botafogo, apesar do caos que está se formando, e eu acho que o Botafogo vai estar muito enfraquecido com saída de Barbosa, daqui a pouco o Danilo vai sair também, acho que o Botafogo ainda tem um elenco melhor do que o do Vasco. De resto, amigo, é tudo parecido, pô. É tudo parecido. É muito encaixe, é muito momento, é muito... Às vezes um jogador tá bem ali e aqui, do que qualquer outra coisa. Vou ser muito sincero com vocês. Então, não gosto desse discurso de tratar como se o elenco do Vasco fosse um lixo. Como se quem estivesse trabalhando aqui fizesse milagre. Não tá fazendo. Não tá fazendo. Tem que manter mesmo. Ali no meio de tabela, entre os 8, entre os 10. Tem que ser esse o campeonato do Vasco. Esse é o campeonato do Vasco, não além disso. Tem que tentar chegar longe nas Copas. E por aí, cara. O que falta muitas vezes é trabalho e acertar a tomada de decisão. Então, hoje, o Vasco, com elenco alternativo, conseguiu fazer um jogo, não vou dizer brilhante, mas um excelente jogo com o time alternativo. Contra o Olímpia, que é uma equipe tradicional no futebol sul-americano. Então a gente viu um Vasco hoje, coletivamente, muito forte, cara. No sentido de ter repertório. Por quê? Ele entra com o Puma e com o Adson. Há quanto tempo estamos falando aqui na live que o Adson tem que ser o titular dessa ponta direita? Que o Adson pede passagem em todos os jogos em que ele entra. Há quanto tempo a gente tá falando sobre o Puma Rodrigues, que em 2026 merece ser o titular do Vasco? Há quanto tempo a gente fala que o Tietê já não tem mais condições de ser titular e que ele fica batendo cabeça com o Rojas o tempo inteiro? É muito tempo. Cara, o Vasco entrou contra o Corinthians com o Brenner na ponta direita, com o David centroavante. Porra, você fica mais longe da vitória, amigo. Você fica mais longe da vitória. Há quanto tempo a gente vem falando, e aí de uma forma até mais cômica, né? Que o Renato muitas vezes escala errado pra mexer certo. Que o time melhora quando ele faz as mexidas. Hoje não. Hoje o Vasco entrou, sem dúvida alguma, com uma formação que era a melhor possível diante da não priorização da Copa Sul-Americana. Por quê? Porque cada jogador esteve na sua posição. Cada jogador esteve na sua posição. O ponta direita estava na ponta direita. O meia, camisa 10, estava centralizado. O ponta esquerda, que joga melhor na ponta esquerda, estava na ponta esquerda. O centroavante, que foi contratado para isso, estava na posição de centroavante. O Vasco teve um primeiro volante com o Hugo Moura e o segundo volante com o Ramon Rick. E a linha defensiva a gente já conhece muito bem. Então você teve repertório com o Rojas construindo muito bem pelo meio, sendo um jogador participativo, chamando a responsabilidade, tendo também a condição não só de flutuar pela direita, mas flutuar pela esquerda também. Um Vasco com mais volume de jogo, com mais repertório do que vinha tendo nas últimas partidas, conseguindo atacar com o Adson, conseguindo atacar com o Pumita, conseguindo atacar com o Nuno Moreira.
o próprio Rojas ajudando o Nuno Moreira por aquela parte esquerda. Eu nem acho que o Piton apoiou tanto quanto a gente espera que ele apoie, mas o Nuno e o Rojas fizeram uma boa dobradinha por ali. O Spinelli incomodando o tempo inteiro, puxando marcação, brigando na bola aérea. Ele é um cara que, como ele tem presença de área, ele acaba se tornando um perigo constante muitas vezes com os cruzamentos. Mesmo que ele não consiga finalizar ou algo do tipo, ele tá tirando a atenção do zagueiro. Ele tá puxando marcação. Então o time jogou bem hoje. O time conseguiu jogar bem. E o gol que o Vasco faz é um golaço, pô. O primeiro gol que o Vasco faz no primeiro tempo já era um gol que estava maduro. Já tinha tido uma oportunidade em que o Rojas enfia a bola pro Nuno Moreira e ele isola. Ele poderia ter cruzado essa bola ou chutado melhor com a canhota. Tinha tido outra oportunidade em que o Rojas recebe no centro e consegue também do Adson. Recebeu essa bola do Adson e consegue finalizar de canhota passando perto. Depois, vem uma jogadinha pela direita entre Adson e Puma, que o Adson consegue fazer a ultrapassagem e buscar a velocidade, e o Puma puxa pra dentro, ele bate de canhota e o goleiro defende. E o lance em seguida, é um lance em que você vê a participação dos jogadores que vinham pedindo passagem se transformando em gol. O Rojas cai pela esquerda, abre essa bola no Adson, o Adson, de forma muito inteligente, cabeceia, escora pro Puma e o Puma faz um golaço. Como é que o jogador, que é o artilheiro da equipe, que tá sempre participando, que tá sempre sendo perigoso, que tá dando assistência, e que beleza, defensivamente, ele realmente deixa a desejar. Mas, cara, ofensivamente ele contribui muito. Esse cara tem que ter minutos. Esse cara tem que ser titular. Esse cara não pode ficar no banco numa partida em que o Vasco tá com um a mais, jogando fora de casa, precisando de gol. Não pode. Então, às vezes, fazer o simples, mas com coerência, funciona. Rapaziada, o Vasco que ganha aí no Olímpia, né? 3-0. O Vasco poderia ter ganhado demais. Enfim, deixe no comentário o que você achou do jogo de ontem. Não deixe de dar o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Agora a gente vai se preparar para enfrentar o Flamengo no domingo. E é isso, vamos com tudo pra cima. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui.